a sensação que eu tive assistindo esse episódio é a de que antes, lá na fase de pré-produção, quando os caras ainda estavam conversando sobre como ia ser o desenrolar dessa série, tinha um monte de gente com anotações, algumas delas bastante divergentes, o que cria essa sensação de altos e baixos, que não é nem altos e baixos dos perigos que os personagens estão passando, é sobre como eles iam de fato querer botar a mão na massa na hora de dirigir o que eles estavam fazendo e iam entregar pra gente aqui. Porque a coisa me parece super inconstante, parece até meio esquizofrênica. Quando os caras pensam num jeito de fazer, mas eles dizem não, assim vai ficar pesado demais. A gente tem que pegar leve porque o nosso público é mais infantil, eles precisam não ser assustados. Então a gente tem que fazer aquela cara de que vai assustar, mas não pode assustar de verdade. Então é nessas que a gente acaba chegando aqui no 5º episódio. Salve telanautas, bem-vindos de volta para o nosso cantinho Star Wars, onde eu, Heitor Teixeira, estou mais uma vez comentando Skeleton Crew no seu 5º episódio You Have a Lot to Learn About Pirates, ou traduzindo livremente, você tem muito a aprender sobre piratas. O episódio anterior até teve um pouco disso que eu tô citando aqui, mas eles conseguiram pelo menos dar pra gente uma visão mais ampla a respeito desse negócio dos planetas que estavam funcionando dentro da tal grande obra, fazendo com que a gente tivesse um entendimento maior a respeito desse mistério que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai se desenrolar. De qualquer forma, o episódio também teve essa coisa de mostrar pra gente um desenvolvimento que foi bastante inocente na sua narrativa, até um pouco menos que esse, talvez. Não, talvez mesma coisa. E aí no final, numa situação bastante tensa, até a gente vê o droid SM-33 atacando as crianças depois que elas descobrem que ele de fato tem a informação das coordenadas para casa. Já nesse 5º episódio, a gente vai ter a chance de ver as crianças sendo expostas a novos perigos, que dessa vez vão levantar uma questão moral sobre um tipo duvidoso de escolha. A essa altura do campeonato, a gente já não devia estranhar mais o fato de que essa série aqui ia beber de uma série de fontes diferentes com ideias reconhecíveis, principalmente da década de 80 e aquele papo todo que a gente veio tratando em vídeos anteriores. Mas eles fizeram isso num nível tão alto, com coisas tão reconhecíveis, que no fim das contas você até se pergunta se de fato eles tiveram lá seu grau de criatividade ou se só copiaram coisas numa ordem meio aleatória para poder enriquecer o que eles mesmos estavam contando. Pessoal, eu tô fazendo uma tentativa de renovação para o momento dos telanautas, tentando fazer com que esse momento se torne mais inclusivo e aproxime mais vocês de mim. Eu vou colocar para vocês o videozinho curto que eu fiz para comemorar do Natal e das festas de fim de ano para frente, também dando o recado. Não foi tanta gente assim que viu o vídeo solto que eu coloquei no canal, mas eu vou repetir ele aqui. Salve telanautas, eu tô passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem e um convite. A mensagem, evidentemente, é que eu do canal Na Tela, Heitor Teixeira, desejo a vocês todos boas festas e um ótimo final de ano. Acredito que a gente ainda se veja, é claro, antes do ano novo, mas como os telanautas que costumam acompanhar o momento dos telanautas ficaram sabendo no último vídeo, eu havia dito que eu ainda ia aparecer aqui para dizer para vocês como participar de um novo tipo de proposta. Porque eu, muito honestamente, estou tentando arranjar um jeito de fazer com que vocês tenham novas chances de participar, não sendo apenas via texto. Então, vamos começar devagar com um teste. Primeiramente, eu gostaria, vou fazer esse pedido encarecido para vocês, apenas aqueles que realmente curtem o canal e querem ajudar a fazer esse teste. É óbvio, para outras coisas eu vou estar aberto a sugestões, mas eu gostaria que cada um de vocês me mandassem uma mensagem de até 30 segundos em vídeo. Por favor, gravar com o celular deitadinho, que é assim, nada de celular em pé, por favor. Eu gostaria que vocês dissessem o porquê vocês gostam desse canal.
Então vocês gravam esse vídeo, de preferência num lugar bem iluminado, longe de barulhos que venham a atrapalhar. Aí vocês vão pegar esse vídeo e vão me mandar ele como uma mensagem direta no meu Instagram pessoal. Eu vou deixar o endereço para vocês por escrito para facilitar a vida. Então é isso, a gente começa devagar e vai descobrindo outras melhores formas de fazer. Eu agradeço a todos vocês pela audiência, pelo companheirismo, pela presença e espero que tanto o Natal quanto as outras festas sejam incríveis para todo mundo. Um forte abraço, galera, e até mais. Então, se vocês quiserem participar, todos serão muito bem-vindos. Lembrando que esse vai ser mais um teste e depois a gente vai fazendo as coisas entrarem nos eixos até que a gente tenha um jeito novo de fazer as coisas para todo mundo ter a chance de participar. A partir desse ponto aqui, eu vou comentar, fazer uma espécie de recapitulação comentada das coisas, dizendo o que eu achei de cada situação. Então estejam preparados, claro, para spoilers. O episódio então começa com os pais da molecada que ficaram para trás em At-Atin e a gente vê que eles estão absorvendo a ideia de que falar com as autoridades, com o pessoal que deveria de fato ajudar, não vai ajudar nada. Então eles têm aquela sensação de que realmente vão ter que trazer o problema para resolver por conta própria, mas também tem um outro lado que é a gente pensar sobre o que eles estão fazendo em relação a esse mundo que eles próprios desconhecem, mas estão começando a ter uma noção de que não é exatamente o que eles achavam que era. Logo no começo então a gente vê o pai do Wim tentando hackear o computador para entrar no sistema e ter informações e plantar coisas ali que eles vão precisar para conseguir justamente ultrapassar a tal da barreira, quando eles colocam lá o droid meio amedrontador, meio para fazer uma coisa ali de intimidação, e a gente vê que eles fazem essa cena que deveria ser uma cena bastante importante para como a coisa vai se desenrolar. Eles até dão um certo peso para ela, mas ela se desenvolve de um jeito extremamente bobinho, que é como vai ser o tom de todo o resto do episódio. Porque as coisas que prometem que vão se tornar um problemão acabam se solucionando até de uma forma bastante simples um pouquinho depois. Por exemplo, quando a mãe da Fern acaba sendo responsável por ajudar o pai do Wim, que meio que é pego com o tal gadget na mão que estava usando lá para poder invadir o sistema. Se não fosse ela ser amiga dele, a coisa tinha dado ruim. Mas de qualquer forma eles fizeram isso de um jeito onde ela já imediatamente está lá por ele para não deixar a situação escalar. O problema todo é, eles agora têm a noção de que vão ter que fazer isso de um jeito que eles não sabem as consequências e todo o peso que isso tem na sua proposta acaba sendo muito maior para quem lê nas entrelinhas do que necessariamente o que você vê na tela. Voltando então para onde a gente tinha parado no episódio anterior com o droid SM-33 lá tentando matar a molecadinha, mas que ele tinha sido desativado pelo Jod e tal, eles religam o cara agora todo preso, todo amarrado, porque certeza, ó, tá seguro, não tem dúvida. E aí eles acabam descobrindo que essa nave já pertenceu a um pirata famoso e se chama Onyx Cinder. É então que o Jod conta. Essa nave estelar foi supostamente de um famoso pirata chamado Tech Hennad, que foi um cara que governou rotas espaciais por anos, mas a sua caçada pelo planeta do tesouro At-Atin resultou na morte de toda a sua tripulação. Bom, juntando essa informação com o fato da gente saber como a nave foi encontrada pelo menino Wim, a gente fica com a sensação de que a nave ficou enterrada na floresta depois de ter passado por um motim da galerinha a bordo. E, juntando a isso, a gente tem de fato as más notícias, que é quando a gente descobre que o droid não tem as coordenadas que eles achavam que ele tinha. Mas o episódio uma hora diz uma coisa e logo depois arranja um jeito de desmentir. Mas ele sabe que essas informações existem em algum lugar lá em Skull Ridge Mountain, no tal do planeta Lanupa. Vocês vão me ouvir falando coisas ao longo do vídeo que talvez leve a crer que eu não gostei, mas se tem um elogio que eu devo fazer é que justamente essas cenas, inclusive a anterior do pai e da mãe, sendo também uma coisa que acontece até esse ponto na história do episódio, tendo acontecido de um jeito leve e tudo mais, essa cena com eles, conversando entre eles, o ritmo, a forma como os diálogos vão acontecendo e as informações vão sendo plantadas, dá pra ver que
Quem contou a história do ponto de vista dos narradores, os criadores, os roteiristas, os diretores, estavam alinhados em tentar contar uma história onde não era necessariamente a ideia de colocar eles em perigo, com algo mirabolante, com um cenário incrível, era mais os diálogos entre os personagens, trabalho de ator mesmo, que valeu a coisa ali ser feita em cima do suspense e do mistério, que foram os momentos aonde, quando aconteceram ao longo do episódio, eu achei que foram os seus pontos altos. Então fica aí meu parabéns para os realizadores por terem conseguido esse feito. E aí fica um destaque para a forma como o SM-33 se livra das cordas como se não fosse nada. Que na verdade ele estava amarrado daquele jeito para trazer segurança emocional para a galerinha. Que sem isso não ia ter conseguido ter a coragem de religar ele. Mas que no fim das contas não servia para nada mesmo. Então são piadinhas e pequenas diquinhas assim que vão dando aquele tonzinho leve de bom humor ao longo do episódio, que às vezes eu acho que eles passam um tiquinho do limite. Inclusive a cena que segue essa, quando o próprio droide pirata está contando a respeito do passado do seu capitão e falando a respeito do lugar de onde ele veio, onde ele foi construído e tudo mais, me lembrou aquelas histórias de pessoas sentadas em volta de uma fogueira, compartilhando histórias, às vezes de terror e tudo mais, que dá aquele climão, mesmo quando você não tem outros recursos narrativos, sejam eles sonoros ou visuais, mas apenas a qualidade da história que você está contando. E isso, galera, me lembrou bastante o arco na trilogia clássica original de Star Wars com o personagem do C-3PO, que no primeiro filme acaba dizendo pro Luke, quando esse descobre que ele participou das guerras clônicas e tudo mais, conte pra mim e tal, e ele diz que ele não é um grande contador de histórias, fazendo com que a história se torne desinteressante antes até mesmo de começar. Porém, no último filme daquela trilogia, quando a gente vê o término da Batalha de Endor e tudo mais, quando ele está contando aquela história justamente para aquela audiência de Ewoks que estão ali em volta, ele conta a história super animado, fazendo os sons e tudo mais, mantendo a atenção daquela galera presa. E eu senti, mesmo de forma sutil, um pouco disso aqui, nessa cena. Chorando, o menino Wim acaba dando o braço a torcer e comentando com o Jody que ele realmente, de fato, na vida sempre quis poder viver uma aventura. O problema é que agora que ele está vivendo a tal aventura, não está só algo naquela imaginação e tudo mais, ele está vendo que as coisas não são exatamente como ele tinha previsto, ou como ele imaginava, ou como ele ansiava, mas o perigo é real, tá batendo na porta, a água tá batendo no bumbum, e ele já não tá mais assim tão feliz da vida, porque ele tá, entre outras coisas, se sentindo assustado de verdade. Aí acaba sendo aquele papo do cuidado com o que você deseja, porque vai que você consegue. O Jody, que estava tentando se livrar daquilo, que estava prometendo se tornar uma situação emotiva mais do que ele estava preparado para lidar, acaba percebendo que a situação é séria o suficiente para ele voltar a se sentar do lado do menino e tentar de fato ajudar. O problema todo é que a visão que ele tem é de um adulto quebrado pela vida, que acaba dando conselhos para o menino que não sejam bons conselhos, de certa forma, mas são coisas que uma pessoa que teve uma vida inteira de desilusões e passou por um monte de situações das quais talvez nem se orgulhe tanto assim, acabou criando aquela casca grossa para proteger justamente o seu lado emocional e manter algum nível de sanidade mental. O problema todo é que ele está dando esses conselhos para um menino que eu não sei o quão capaz é de sequer absorver o que está sendo dito, quanto mais aproveitar aquilo enquanto justamente conselho. Nessas de tentar ajudar o menino, ele chega inclusive a fazer flutuar o padzinho lá com a força mais uma vez, o que acaba trazendo a questão de, puxa vida, se você não é um Jedi, como é que você consegue fazer isso? Mistérios. E quando eles finalmente chegam no tal do planeta para onde eles estavam indo, para ver as coisas do capitão anterior do droide, fica uma sensação de que aparentemente eles chegaram no lugar errado. E aí quando eles desenvolvem essa ideia, a gente vê que a surpresa até existiu.
pela forma como o resto das coisas se mostram, mas não dá pra necessariamente dizer que foi uma surpresa que a gente não viu vindo, até porque a gente já entendeu que o planeta deles é um planeta que está escondido há provavelmente perto de uns 1000 anos. Então esse planeta aí, que eles estão visitando agora, ficou exposto para a galera da galáxia durante esse tempo todo. Era de se esperar que ele não fosse agora exatamente a mesma coisa que ele era há 1000 anos atrás, não é mesmo? Ou seja, o tal Taka Henold, que viveu há tanto tempo aí atrás, na época da Velha República, tinha o lugar de um jeito, mas que agora virou uma espécie de resort com spa. Dentro do próprio universo de Star Wars, até nas sequels que não são as mais bem aceitas, universalmente aceitas assim, lembraria talvez algo ali com uma cara meio de Canto Bight. Pra galerinha que curte Star Trek, dá pra fazer ali talvez uma certa analogia com Risa. Agora, já que crianças são proibidas nesse planeta, a forma como o Geordi acaba usando para fazer as crianças poderem sair da nave e transitar por aí, ficou uma coisa, no mínimo, com uma cara meio boboca igual Scooby-Doo. Não sei se chegou a ficar tão ruim quanto, não, ficou até pior do que o Obi-Wan escondendo a Leia embaixo do casaco. É com cenas assim que a série acaba deixando claro, escancaradamente, que ela foi feita para outro tipo de público, que não necessariamente os marmanjo velho, que nem eu. E sabe quem mais se ligou nessa farsa atrapalhada? A recepcionista, que acaba fazendo vista grossa ao usar créditos da Velha República para serem aceitos como suborno. E aí, como estava tudo indo de forma muito calma e tranquila, eles colocam um daqueles encontros casuais que só faltou aparecer o Ronaldinho Gaúcho, aonde o Geordi, que foi reconhecido por outro nome, encontra uma velha conhecida caçadora de recompensas chamada Pocket, que, né, assim que encontrou o cara, lembrou que tinha um desafeto com ele. O visual dessa moça me lembrou muito certas coisas que a gente veria ou viu na animação Droids antiga. A partir daí, essa coisa de ficar dançando entre situações mais sérias, mais dramáticas, mais drásticas e coisas mais leves e bobocas, e às vezes com soluções ali que você acha que teria visto em algum episódio de Teletubbies, é que a série mostra pra gente o quão diferente em tom ela tá dos 2 primeiros episódios, que já eram leves, mas não tão abobalhados. Se por um lado eles estão com pressa porque de fato estão em perigo, correndo aí de um potencial de chegada de piratas a qualquer momento, por outro lado estão lá as crianças pulando, que nem o Kevin McAllister do Esqueceram de Mim, em cima da cama. Ou seja, isso irrita o Geordi porque ele não está conseguindo transmitir para essa galera o quão séria é a situação. E aí a gente da audiência acaba se perguntando se é pra gente levar a sério também. Aí depois dessa conversa, dele tentar colocar um pouco de ordem ali, a gente vê que mesmo quando eles têm algo um pouco mais vagamente parecido com um plano, a situação continua se desenrolando com eles separados, em lugares diferentes, da forma mais boboca, meio que no tipo do se tudo mais der errado, corra. E com eles vasculhando o tal símbolo que foi apresentado para eles pelo droid, a Fern acaba encontrando o tal símbolo num determinado lugar do spa. Só que eles colocam lá um dos hóspedes monstrões do spa tomando um banho de lama ali, que vai acabar criando problema. Mais ou menos, não necessariamente, porque o mistério dessa cena dura meia cena, enriquecendo essa coisa meio trapalhões, com o resto da galera que está em outro lugar, agora de fato começando a ser perseguido pela galera da segurança. É a vez da KB fazer um vento para tirar eles daquela situação, onde ela usa uma ferramenta para abrir uma válvula, que acaba criando lá uma bagunça que permite que eles escapem. Então, imediatamente a gente vê essa galera ao correr se encontrar com a outra galera que estava lá com o monstrão, quando a gente fica preocupado, poxa vida, o que o monstrão vai fazer? E não era nada disso. O monstrão era gente boa. De uma cena ali onde eles até falam, olha, esse daqui é o Cthulhups, que meio que é um nome ali para Cthulhu, né? Tipo monstrão e tal, que é gente boa e tinha aceitado ajudar se a Fern
contasse uma história que agradasse o cara. Essa cena ficou tipo algo que você veria num filme que nem A História Sem Fim ou outra produção meio, sei lá, do Jim Henson. Aí esse Catalops aí acaba usando o bração pesado dele lá, dá uma chicotada e quebra a pedra com o símbolo permitindo que eles tenham acesso à passagem pro subterrâneo. Só que agora, que a tal da Pocket, que encontrou com o Jod na recepção quando ele estava subornando a mocinha do hotel, transmite as informações para aquele outro pirata que está caçando essa galera porque eles causaram problemas e bagunça ao fugir daquele estaleiro pirata, que agora estão atrás deles, inclusive porque eles estão com o Jod, estão vindo pra cá e estão vindo nervosos, sem lá muita intenção de conversar com ninguém sobre nada não. Aí eles tentam fazer uma ceninha lá pra dar a impressão de que de fato agora a história vai ficar pesada. Oh, meu Deus. Porque a gente sabe que não vai ser nada disso. E a molecadinha acaba chegando nos túneis e é óbvio, ao melhor estilo de um monte de coisa que a gente já conhece, os túneis vão ter um monte de armadilhas. É um elemento atrás do outro que eles vão colocando pra gente ter de tudo que se espera dessa mistura de temas do gênero. Por exemplo, a tal armadilha que tem a intenção de decapitar a galera, que só não funciona com eles porque eles são baixinhos. Podia ser a mesma coisa num filme da Xuxa. Mas, lembrando, pro resto da galera, tanto pros seguranças do tal resort, quanto para os piratas, as armadilhas ainda funcionam. Só que para não ficar só nesse negócio de armadilhas que você tem que entender como desviar ou desativar, eles também colocam uma pegada um pouco mais cerebral, com pistas e mistérios para serem resolvidos meio estilo quebra-cabeça ou puzzle, que vai lembrar coisas como a gente viu no Indiana Jones, no Tomb Raider e até em Uncharted. Inclusive com essa velha ideia de que os mocinhos vão na frente, limpando o caminho, sendo seguidos de perto pela bandidagem. Aí quando eles chegam de fato na tal sala lá do tesouro do antigo pirata, capitão do SM-33, eles estão vendo todas aquelas coisas que também é legal não sair tocando, porque também devem ter suas armadilhas, quando o menino Wynn, no meio daquilo tudo, acaba vendo um sabre de luz. E aí, como eu citei o negócio do Indiana Jones, que no seu filme, terceiro filme, para poder encontrar o cálice sagrado, usa aquela velha forma de pensar, de raciocinar, o jeito que o cálice seria na mão de um marceneiro e não de uma pessoa que ostentaria coisas e tudo mais, dessa vez foi a vez do menino Neo de pensar que, peraí, ali tem uma mesa com um monte de comida, tá tudo podre, mas tem uma carne lá que tá, ó, joia. Desse jeito, então, eles encontram o terminal, que teria as informações. Terminal esse que o droid SM-33 acaba acessando para encontrar as informações e não apenas acaba encontrando o que ele precisa sobre o mapa, como também acaba recebendo ordens do Jod de voltar com algumas das armadilhas, principalmente o ácido no poço lá atrás, para limpar a área para eles poderem ter como fugir daí. Não é exatamente o que acontece até o final do episódio, mas enquanto a gente está assistindo a gente não sabe disso. A coisa toda então se torna uma espécie de discurso sutil sobre ganância. A forma como eles fazem o jogo das interações, por mais que a gente já a essa altura do campeonato tenha certa fé no como vão agir alguns dos personagens, a dúvida criada ali acaba colocando a gente com esse tema sendo levantado. Então, para um episódio que já não estava falando sério há vários minutos, essa foi uma cena que voltou a trazer algum peso para a situação. E talvez tenha sido um dos melhores momentos do episódio, que é justamente quando o Jod acaba desafiando a Fern numa disputa até a morte para se tornar capitão. De certa forma, fica aquela impressão de que ele está precisando fazer isso porque ele não tem como ficar pedindo permissão para ela o tempo inteiro e ele talvez ainda tenha que ser ambíguo o suficiente para nós da audiência ficarmos com aquela dúvida, com aquela questão. Eu acredito que até esse ponto, essa altura do episódio e da série, a gente já sabe que ele provavelmente, por mais ganancioso que seja, com aquele discurso adulto quebrado que ele fez pro Wynn no começo do episódio, quando eles ainda estavam na nave, no espaço e aquele negócio todo, a gente tem que ter essa dúvida constante para poder ir curtindo a coisa. Mas não sei se eu compro que ele vai ser simplesmente um danado que não vai fazer o que prometeu e fazer o certo, o direito pela molecadinha.
Então é justamente com essas coisas fervilhando na mente que você acha que pode ser realmente um momento de virada, de quebra de paradigma. Por exemplo, para o menino Wim, que resolve enfrentar a situação, já que ele não quer ver a amiga ter que necessariamente se entregar ou entregar o comando, a capitania da nave, pro cara, e ele aparece lá com o tal sabre de luz que ele tinha encontrado. Mas quando a situação fica tensa pra caramba e você fala, agora vai, agora o moleque vai ter que mostrar pra que serviu aquela esperança toda nos Jedi, aquela leitura toda das historinhas e tudo mais, só que quando ele liga o sabre, vira só mais uma piada de novo. Então eles acabam vencidos, com o Jody passando a ser oficialmente o capitão aos olhos do SM-33, que tem as informações e acesso à nave. Mas quando a situação parece que vai ficar ainda pior, eles pelo menos conseguem escapar. Só que agora o Jody tem um sabre de luz. É curioso porque a série me agrada numa série de pontos, mesmo me decepcionando pra caramba por outro lado. Justamente por causa dessa coisa de eles não terem uma ideia muito firme do que eles querem ser o tempo todo, acabam transitando de um jeito que às vezes eu acho que não combina. Porque é meio aquele negócio de que quando você quer agradar todo mundo, às vezes você acaba não agradando ninguém. Então a trama proposta dessa coisa dos mistérios do planeta, que ficou escondido por 1000 anos, que lida com todo esse papo financeiro da velha república ali e tudo mais, acaba sendo uma proposta que pode ser algo muito épico, que venha a mudar muitas das coisas das histórias ou como a gente as vê dentro do universo de Star Wars. O problema é que tudo isso está sendo contado mega a conta-gotas, com a gente acabando ficando ali meio que no núcleo das crianças de um jeito que tem esses altos e baixos conceituais que às vezes é tão infantil que dá uma cansada. Pelos meus comentários ao longo do vídeo pode ter dado a entender que eu não gostei, mas não foi exatamente isso não. Eu só acho que eles estão tentando fazer as coisas como um produto, porta de entrada para uma nova geração de fãs, que não é necessariamente pessoas que pensam como eu, que já tive o tempo de dar uma amadurecidinha na vida. Mas fica aquele negócio de que talvez pudesse ser um pouquinho mais equilibrado para ser mais abrangente em termos de agradar alguns sem desagradar outros. E lembrando que ficou ali ainda aquela questão do porquê que a vídeo, rolo, imagem do diário do tal pirata estava meio corrompida e a gente não conseguia ver a cara dele. E aproveitando então, nós chegamos no momento do Telanauta. Um só que participou essa semana. Que eu não entra numas meu. Você acha que a resolução da história será fazer At-Atin voltar a ser parte da República? Digo isso, pois ao desfazer todas as medidas de segurança que foram colocadas para evitar o assalto ao planeta forem desativadas, o planeta passará a correr perigo. E eu não acho que o povo vivo nessa geração tenha a culpa de ser quem são. Portanto, eu acho que seria mancada se colocassem o planeta em perigo perene no final da história. Não entra numas? Veja, eu acho, na minha opinião, com as informações que a gente tem até então na série, que o ideal seria manter o planeta escondido mesmo, justamente pelos motivos que você comentou. Mas arranjar um jeito de, aos poucos, ir contando pra galera lá do planeta o que aconteceu lá fora, para eles começarem a entender o que acontece fora da casquinha do ovo em que eles vivem. Assim se preparando para um dia voltarem a terem a chance de ser cidadãos galácticos, mais uma vez. De repente até transferindo o que tem ali para um dia, quando esse planeta for aberto de novo à galáxia, que todo mundo saiba que nem adianta, porque não vai ter nada de grande valor lá que vale a pena invadir. Bom, então é isso, galera. Essa foi a cobertura do 5º episódio dessa temporada, que eu não sei se vai ter mais temporadas de Skeleton Crew. Obrigado pela presença de vocês, pela audiência de todos. Um ótimo final de ano para você. Fiquem com 2 sugestões de vídeo para continuar com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.